Com certeza, as leituras de hoje, a Epístola de São Judas e a página do Evangelho nos ajuda a continuar a nossa caminhada de conhecimento, descoberta da figura de Santo Antônio de Lisboa. Dizia o apóstolo Judas: construí o vosso edifício espiritual sobre o fundamento da vossa fé santíssima. E mais à frente, orai em união com o Espírito Santo. Hoje queria refletir convosco sobre Fernando. Fernando é o nome de batismo de Antônio e, portanto, para alguns dias temos que nos acostumar a chamá-lo assim. Pensar nele aqui em Lisboa, na sua terra, com este nome, que foi o nome escolhido pelos pais, Fernando, uma jovem promessa da nobreza de Lisboa. Santo Antônio é, sem dúvida, a personagem mais célebre que Portugal tenha dado ao mundo. Não é uma minha frase, é uma frase do meu professor de franciscanismo, Virgílio Gamboso, que penso que foi um dos maiores historiadores e apaixonados da figura de Santo Antônio de Lisboa. Este historiador italiano, por ter dito esta frase, penso que é livre de suspeita e de mero patriotismo. Se é dito por alguém que vem de fora, devemos mesmo acreditar. E ele acrescenta estas palavras que achei muito interessantes. Diz que seria necessário fazer uma pesquisa, recolher num catálogo todos os vestígios, as pegadas, os sinais, as marcas antonianas espalhadas pelos diversos continentes, cidades e aldeias a ele dedicados, rios e montes, praças e ruas, as variadas instituições, igrejas, altares, obras de arte. Ele é, sem dúvida alguma, o mais nobre filho da terra lusitana. E acaba aqui a citação desta pessoa. Dito isto, quem era Fernando ou Antônio de Lisboa? Nascido em Lisboa, estudante em Coimbra, missionário, podemos dizer, fracassado, falhado nos Marrocos, pregador de sucesso e taumaturgo no sul da França, genial dirigente da Ordem Franciscana no norte da Itália. Antônio ligou seu nome a Pádua, onde viveu apenas o último ano da sua vida. Muitas biografias surgiram sobre a sua vida e pregação, quase todas nestas duas cidades, de Lisboa e Pádua. Cidades onde Antônio nasceu ao mundo, Lisboa, e onde nasceu o céu, Pádua. Estou a citar uma bela expressão que o cardeal Sergeira pronunciou nos anos 60 da varanda da Sé, da catedral, quando chegaram de barco as relíquias de Santo Antônio para serem veneradas na sua terra natal. Ele disse: Lisboa deu Antônio ao mundo, Pádua ao céu. Este foi também o título de uma bela homilia que outro cardeal patriarca, o nosso atual, Manuel Clemente, pronunciou em Pádua alguns anos atrás, e conquistando também todos os paduanos. Mas agora ficamos um pouco aqui em Lisboa, olhando para as origens, a infância deste Antônio, o Fernando, porque, como nos ensina a psicologia, muita parte do nosso estilo de vida na maturidade depende das nossas origens. A terra onde nascemos, os pais que nos geraram e criaram, o clima, o ambiente familiar,
as relações na escola, no bairro, as primeiras experiências afetivas, culturais, religiosas. A santidade de Antônio nasce aqui, ao pé da porta da casa, citando Francisco na sua última exortação sobre a santidade. A santidade de Antônio nasce aqui, ao pé desta porta de casa. Quando nasceu Antônio? Nós hoje temos o culto da data de nascimento. Quer dizer, no dia do nosso aniversário faço uma festa bonita. Mas em época medieval não havia este cuidado de registrar e festejar o dia do aniversário. Portanto, não temos registros da data de nascimento de Antônio. Podemos fixar o ano do seu nascimento, 1195, graças aos primeiros documentos biográficos, todos da mesma época, do século XIII, e estou a citar a Assídua, a Raimundina, a Benignitas e a legenda portuguesa dos mártires franciscanos do Marrakech. Textos compilados em diferentes áreas, a área lusitana, francesa e paduana. Portanto, estes textos comparados e comparando as datas daquela época e das crônicas, podemos presumir que Antônio nasceu neste ano de 1195. Mais tarde, numa época barroca, foi escolhido também o dia e mês do nascimento de Antônio, mas é uma escolha tardia, 15 de agosto, esta ligação com a Nossa Senhora. Uma destas biografias mais primitivas diz mais que os pais, muito novos, tinham uma moradia digna do seu estado nobre, no lado ocidental da Catedral de Lisboa, e que na Sagrada Pia Batismal dera-lhe o nome de Fernando. Esses são os poucos dados que nós temos. Família da nobreza, aqui ao lado da Catedral, na Sé foi batizado e o nome de batismo, Fernando. Também não temos informações suficientes para reconstruir o ambiente familiar de Antônio, nem a sua infância e personalidade. Por que esta escassez de informações pessoais? Eu penso que o primeiro culpado é o mesmo Santo Antônio, que nas suas relações públicas com os frades, nos ambientes por onde passou, foi sempre muito discreto. Era demasiado humilde. Não amava falar de si, da sua origem nobre, dos títulos familiares, dos seus colegas de infância, das suas conquistas acadêmicas, dos seus títulos. Contudo, apesar das parcas informações que temos, aproveitando do pouco que temos e das crônicas da vida social e eclesiástica daquela época em Lisboa e Coimbra, é possível reconstruir algo de interessante para entender o perfil e a santidade do jovem Fernando. E vamos a uma data e um evento. O Concílio Lateranense III, celebrado em indicações concretas no que diz respeito à formação do clero. Cada sede episcopal tinha esta obrigação de ter uma escola de formação para os jovens que aspiravam à vida clerical ou para quem desejasse aprofundar a cultura sacra. Também os pobres deviam ter acesso à formação. O decreto ficou, como se costuma dizer, em banho-maria para muitas catedrais na Europa. Mas não foi assim com os bispos de Lisboa, que, ao contrário de muitos colegas, assumiram seriamente a formação da juventude. Eis então que Fernando de Bulhões, dos seus 6, 7 anos de idade até a adolescência, participou nesta formação aqui ao pé da Catedral, nesta escola instituída na Catedral. E era uma formação catequética, litúrgica,
com noções de gramática, escritura, aritmética, música, geografia, história e ciências. Nós descobrimos tudo isto porque esta cultura geral aparece nos sermões de Santo Antônio. Ele tem uma capacidade, podemos dizer, enciclopédica, de colocar ali dentro, explicando a Bíblia, tudo aquilo que tinha adquirido na sua formação ao longo de vários anos. Sem dúvida, foi nesta experiência que surgiu o desejo de se consagrar ao Senhor e de ingressar no mosteiro de São Vicente de Fora para viver entre os cônegos de Santo Agostinho o ideal evangélico. E aqui é o primeiro passo na vocação de Fernando. Ele entra no mosteiro aqui ao lado de São Vicente de Fora. O mosteiro surgia numa colina de Lisboa com uma vista ainda hoje deslumbrante sobre o rio Tejo, onde a multidão de turistas tira belas fotografias ainda hoje. Dependia de outro grande mosteiro, São Vicente, Santa Cruz, em Coimbra, fundado por São Teotônio, outro grande santo português. A regra de Santo Agostinho começava com estas indicações. Vou citá-la. Antes de mais, viveis em harmonia entre vós, numa só alma e num só coração, peregrinos para Deus. Não será esta a razão pela qual decidistes viver juntos? E se calhar estas palavras ficaram gravadas no coração do nosso Fernando. De seguida, encontramos normas para viver a pobreza comunitária, a oração e a responsabilidade recíproca. É isto que Fernando bebe na vida monástica dos cônegos de Santo Agostinho, em São Vicente de Fora. Santa Cruz de Coimbra e todos os outros mosteiros interligados, portanto também aqui São Vicente de Fora, mantinham fortes contatos com os mosteiros franceses, sobretudo de Paris, considerada a capital da inteligência católica ao longo de vários séculos. Veja bem, o rei Sancho I, em 1190, decretou um valor muito alto de 400 morabitinos por cada ano para os cônegos de Santo Agostinho de Santa Cruz que vivia em França para estudar. Uma espécie de bolsa de estudo de Erasmus daquela época. As bibliotecas de São Vicente de Santa Cruz eram do melhor que havia em terra lusitana para a formação intelectual e espiritual dos cônegos de Santo Agostinho. Eis que, em São Vicente de Fora, o jovem Fernando, escreve o autor da Assídua, viveu ao longo de 2 anos. E depois o que acontece? Não aguentando mais, para fugir do contínuo vai e vem dos amigos que o queriam convencer a deixar o seu ideal de consagração, Fernando obtém a autorização de ser transferido para Coimbra e continuar na capital, que na altura Coimbra era a capital de Portugal, continuar ali a sua formação religiosa e o seu discernimento. Com 17 anos de idade, Fernando despediu-se dos pais, dos familiares e amigos, e também dos confrades e do prior de São Vicente, mas também da sua cidade, Lisboa, que nunca mais voltou a ver. Com 17 anos, ele deixou Lisboa. Terá tido saudades, pelo menos algumas vezes, do rio Tejo, da luz de Lisboa, e da brisa suave que há também nestes dias, das praias da outra margem do oceano, visto de Lisboa, não sabemos. Mas conhecemos as belas páginas da regra de Santo Agostinho que o reconfortava. Possa o Senhor conceder-vos, repletos de vivificante desejo pela beleza espiritual, observar amavelmente tudo aquilo que aqui foi escrito. Viveis de maneira a difundir o perfume de Cristo que dá vida. Não sois oprimidos como escravos que se esforçam por causa da lei, mas viveis como homens livres, fortalecidos pela graça.
Será deste perfume da santidade que Fernando, depois Antônio, levará lá para fora. E com esta linda página que apresenta Fernando, que deixa a sua terra e vive a sua primeira viagem de Lisboa para Coimbra, começando a sonhar de ser um homem livre para a missão e o anúncio de Cristo, paramos aqui, deixando para amanhã a chegada, a estadia na comunidade de Santa Cruz, em Coimbra. Mas antes de concluir, um episódio aqui na Catedral de Lisboa, na infância de Fernando. É o Diabo na Catedral, parece quase um filme. Ontem, de manhã, depois da Eucaristia, encontrei um casal brasileiro que celebrava 40 anos de matrimônio. Ela e ele pediram-me a bênção e depois, conversando sobre Santo Antônio, perguntaram-me onde se encontrava a cruz do santo na catedral. Percebi que conheciam um episódio da sua infância. Com este episódio, vamos concluir a pregação deste segundo dia da trezena. Narra os primeiros biógrafos que o demônio irritava-se por causa da precoce santidade do pequeno Fernando, ao ponto que, bastas vezes, o atormentavam com imagens horrorosas. Mas o jovenzinho não se deixava apavorar. Aliás, um dia fez o que a sua mãezinha lhe tinha ensinado. Com o polegar traçou o sinal da cruz, não aqui na testa, mas na pedra da parede onde se encontrava, e rezou confiante em união ao Espírito Santo. Veja aqui, primeira leitura. Na pedra da sé ficou milagrosamente gravado este sinal sagrado. Beijou depois aquela cruz e o demônio, confuso e vencido, desapareceu. E quanto podemos fazer também nós, quando vivemos momentos de tentação do mal, do adversário, do demônio. Querido Santo Antônio, dirijo para ti a minha oração, confiante na tua bondade compassiva, que sabe escutar a todos e a esperança cristã. Tu que pregaste a mensagem da caridade, inspira nos homens desejo de paz e de fraternidade. Tu que socorreste também com milagres as pessoas atingidas pelo sofrimento e pela injustiça, ajuda os pobres e os esquecidos do nosso mundo, o descarte do nosso mundo. Abençoa sobretudo o nosso trabalho e as nossas famílias, afastando os males da alma e do corpo. Faz que na hora da alegria, assim como na da provação, permaneça sempre unido a Deus Pai na fé e no amor de Filho. Amém.